Vamos falar agora então sobre o lançamento oblíquo, aquele que dá um pouco mais de trabalho, mas a gente entendeu legal. O movimento de queda livre, o arremesso vertical para cima, o lançamento horizontal, o lançamento oblíquo vai ficar razoavelmente simples. Veja, vou imaginar que eu tenho um corpo que é inicialmente lançado desta posição aqui. A velocidade não vai ser vertical para cima, não vai ser vertical para baixo, não vai ser horizontal. Ela vai ser oblíqua. Ela vai estar entre um ângulo de 90 graus e de 0 graus. Então, aqui tem uma velocidade inicial, certo? Esse corpo lançado desta forma, lançado assim, desta maneira assim. A trajetória que ele vai descrever é uma trajetória parabólica, bem definida. Em algum momento, o corpo vai estar passando por esta posição, e o vetor velocidade, lembra? Sempre tangente à trajetória, sempre tangenciando a trajetória. Vai estar por aqui assim. O corpo vai chegar por aqui em algum momento. Ó. O vetor velocidade tangenciando a trajetória. Então, está aqui o vetor velocidade mais ou menos. Vai chegar um momento que o corpo vai estar por aqui. O vetor velocidade mais ou menos aqui nesta direção. Ó. Vai chegar um momento que o corpo vai estar aqui e ele vai estar indo para a direita, então aqui ele vai ter uma velocidade para a direita. Ele vai chegar um momento que ele vai estar mais ou menos por aqui, com a velocidade para cá. Vai chegar um momento que o corpo vai estar mais ou menos por aqui, com a velocidade para cá. Vetor velocidade tangenciando a trajetória. Vai chegar um momento que ele vai estar mais ou menos por aqui, vetor velocidade para cá, com essa trajetória. Vai chegar um momento que o corpo vai chegar aqui, com velocidade mais ou menos assim, nessa trajetória. O que acontece nesse movimento? O corpo sobe e o corpo desce, e o corpo avança para a direita. Então, nós vamos fazer de novo a mesma coisa que a gente fez lá no lançamento horizontal. A gente vai dividir esse movimento em duas direções. A direção horizontal, direção que nós vamos chamar de X. Então, nós vamos ter aqui a direção X. Vamos ter a direção X, vamos fazer assim, para representar a direção X. Ó. Direção X. Direção X. Que é a direção horizontal. X. Então, na horizontal. Na horizontal, eu tenho X. O que acontece na direção horizontal? O corpo é lançado daqui, ele vai subir e vai chegar aqui. Então, essa distância daqui até aqui, ó, entre o ponto de partida e o momento que ele atinge o solo, eu vou chamar de alcance. É o alcance, certo? E aí, na direção horizontal, a força resultante que atua sobre o corpo, na direção X, é zero. Não tem nenhuma força atuando nessa direção desde o momento que o corpo foi lançado. Então, não tem aceleração na direção X. Não tem aceleração na direção X. Então, na horizontal, ele está descrevendo um movimento retilíneo uniforme. Então, é como se o corpo tivesse em algum momento aqui, outro momento aqui, mesmo instante, mesmo tempo passando aqui, 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 aqui e aqui, descrevendo um movimento retilíneo uniforme, certo? Então, esta velocidade que ele tem aqui vai ter uma componente na horizontal, que eu vou chamar de Vx, que vai ser sempre a mesma. Acontece que essa velocidade na direção x é uma componente do V0. Se eu chamar esse ângulo de θ, e eu enxergar aqui, não é muito difícil da gente enxergar aqui um triângulo retângulo, veja. Quem é o Vx em relação ao ângulo θ? Se eu fiz aqui um triângulo retângulo, ele é o cateto adjacente, certo? Se o Vx é o cateto adjacente, eu conheço a hipotenusa, que é o V0. Quero o cateto adjacente, eu vou ter que trabalhar com o cosseno de θ. O cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, Vx, sobre a hipotenusa, que é o V0. Está aqui. Então, eu tenho essa relação. Quem vai ser o Vx, então? Qual vai ser a velocidade na direção horizontal? Vai ser V0
cosseno do ângulo que a reta forma com a horizontal, certo? E aí, se eu quiser calcular qual é o alcance do corpo é a velocidade que o corpo tem na direção x vezes o tempo. Ou o alcance do corpo é V0 cosseno θ vezes o tempo. E aí eu sei qual é o alcance que o corpo teve ao longo de todo o tempo. Vou até botar aqui o t, tempo total. O tempo que ele leva subindo e descendo. Certo? Bom, agora vou pensar no movimento na direção vertical, na vertical, que é a direção y. Na direção y, o que eu posso observar é que a força resultante que atua sobre o corpo na direção vertical é a força peso. Então, se a força resultante na direção y é o peso, a aceleração que o corpo adquire na direção y é a aceleração g, é a aceleração da gravidade. É a aceleração da gravidade. Então, nessa condição, observa que o corpo tem uma componente dessa velocidade v que aponta para cima. Então, na direção vertical, pessoal, na direção vertical que eu vou chamar de direção y, vamos definir aqui a direção y, tá? Na direção y, como a força resultante que está atuando sobre o corpo é o próprio peso, nós vamos considerar o corpo subindo, projetando ele aqui, ó. Então, o corpo em algum momento está aqui nessa posição, com uma velocidade inicial na direção y. O que vai acontecer a seguir? Ele vai chegar aqui, nessa posição, depois ele está aqui, ó. Estou projetando ele aqui. Depois ele está aqui, depois ele chega na altura máxima. A partir dali, o que acontece? Ó, ele começa a cair. Está aqui nessa posição, depois nessa posição, ó, projetando lá para cá, está aqui nessa posição, e por fim ele atinge a mesma altura de partida, certo? Então, o que eu vou considerar na direção y? Aqui eu vou considerar um movimento em queda livre, um arremesso vertical para cima, no vácuo, nessa condição, certo? Então, na direção vertical, a força resultante é a força y. Na altura máxima, o corpo para, eu vou ter um tempo de subida igual ao tempo de descida, se a altura de subida for a mesma que a altura de descida, e vão valer todas as fórmulas que nós temos do MRV. Então, eu vou poder pegar lá G igual V menos V0 sobre T, só tem que tomar o cuidado que isso aqui é na direção Y. A velocidade média na direção Y, VY mais V0y sobre 2, nós vamos ter que H igual a V0y mais GT ao quadrado sobre 2, nós vamos ter que velocidade final ao quadrado igual a inicial ao quadrado mais 2 vezes G vezes H, lembrando que a gravidade está apontando para baixo. G está para baixo e na partida a velocidade inicial aponta para cima. Então, eu vou ter gravidade para baixo, velocidade inicial na direção y para cima e depois a velocidade final na direção y apontando para baixo. Vamos ver aqui, ó, os componentes da velocidade. Olha o que acontece aqui, ó, velocidade aqui. O que eu vou ter aqui na direção x? Ó? Na direção x eu tenho uma velocidade constante. Então, aqui é Vx, ó. Aqui a velocidade na direção x. Ó. Essa velocidade na direção x é constante. É sempre a mesma. Quando ele atingiu a altura máxima, ó, a velocidade que o corpo tem é a velocidade que ele tem na direção x. E segue sendo sempre a mesma. Porque na direção x eu tenho um MRU. Ó, direção x, MRU. Então a velocidade na direção x é sempre a mesma. Sempre, sempre, sempre a mesma. Sempre a mesma velocidade na direção x, certo? Quando ele está subindo, o que acontece com a velocidade enquanto ele sobe? A velocidade que ele tem enquanto sobe, aqui é VY, linha, ó, VY, duas linhas, VY, três linhas, VY aqui é 0, depois ele começa a apontar para baixo a velocidade, ó. VY, 4 linhas, ó, VY, aqui já é o nosso VY, 5 linhas, né? Aqui ele já está descendo mais ainda, ó, está aumentando a velocidade para baixo, VY, 6 linhas, e
Por fim, aqui, ó, VY7. E o que acontece? O que eu vou precisar saber aqui com certeza? Qual é o valor da velocidade inicial que o corpo tem na direção Y? A velocidade inicial que o corpo tem na direção Y, como é que eu vou descobrir? Observa aqui, ó, velocidade inicial, essa projeção aqui dessa velocidade corresponde a esse cateto no triângulo retângulo, que é o cateto oposto ao ângulo de lançamento em relação ao horizontal. Cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar o seno do ângulo θ. O que é o seno do ângulo θ? É o cateto oposto, que é o V0 na direção Y, V0 na direção Y, sobre a hipotenusa, que é o V0. Então, quem vai ser o V0 na direção Y? O V0 na direção Y vai ser o V0 vezes o seno do ângulo θ. Então, esse cuidado eu vou precisar ter. Toda vez que eu precisar do V0 na direção Y, aqui é Y, tá? Y, aqui é Y também, né? Então, ó, este valor é aquele lá, certo? V0 na direção Y é aquele lá. V0 na direção Y é aquele lá. Então, é aquele valor que eu vou ter que jogar lá para dentro, certo? Bom, um detalhe que é relevante para nós, tá? Para que o corpo tenha o maior alcance possível, tá? Para o alcance ser máximo, o maior alcance possível que o corpo vai ter, vai depender do ângulo de lançamento. Vai ser quando o ângulo de lançamento for de 45 graus. 45 graus. Então, tem competições na Olimpíada, tipo lançamento de dardo, lançamento de peso, a gente quer ter um alcance máximo nesse lançamento. O lançador sabe que o ângulo que ele tem que formar com a horizontal tem que ser de 45 graus. Então, para maior velocidade de lançamento, o alcance maior que ele consegue é quando o ângulo for de 45 graus. A altura máxima é quando ele jogar verticalmente para cima. Aí vai cair exatamente na mesma posição que ele lançou. Tá legal? Beleza, segue aí, tem mais estudos de movimentos para a gente fazer aqui conjuntamente. Tá legal?